A influência da comunicação. Diante dos diferentes panoramas sociais e digitais que vivemos, surgiu a seguinte indagação: para quem comunicar? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Daleno, conectando você ao conhecimento. Nesta videoaula nós vamos aprender para quem comunicar, visto que vivemos um cenário digital em que a comunicação é um dos elementos mais importantes do desenvolvimento humano. Comunicamos compras, comunicamos vendas, comunicamos perdas, comunicamos ganhos, comunicamos finais, comunicamos inícios, comunicamos aprovações, comunicamos reprovações, comunicamos tudo praticamente. É praticamente impossível viver numa sociedade sem comunicar, porque até quando não falamos, estamos comunicando. Seria deselegante da minha parte apresentar os 4 tipos de comunicação a você sem antes conceituar o que é comunicação, pois sem o conceito de comunicação não fica claro para quem comunicar, tema central dessa videoaula. Assim, a palavra comunicação é originária do latim e é pronunciada comunicare. Tem como significado tornar comum, compartilhar algo com alguém, ou seja, uma comunicação. Quando estamos conversando com um amigo sobre qualquer assunto, um filme que você assistiu e gostou, um livro que você leu e gostou daquele livro, quer compartilhar aquela história com seu amigo, uma música que você ouviu, que mexeu com você, que mexeu com seu sentimento, uma roupa que você vestiu e se sentiu elegante, se sentiu confortável. Estamos comunicando a todo momento, a todo instante a gente está utilizando os códigos linguísticos para nos comunicarmos uns com os outros. Aí você deve estar se perguntando, mas só posso comunicar com um amigo? A resposta é não. O ato de comunicar implica um processo de troca de mensagens. Ora você envia mensagem, você fala, ora você ouve, você escuta outra pessoa falando. Então a comunicação é uma via de mão dupla, você envia e recebe. Por meio da linguagem, podemos convencer alguém quando você quer fazer um negócio, você quer vender algo, então você precisa convencer a pessoa sobre aquele produto que você quer vender, que aquele produto é bom. Quando você quer convencer alguém a ir a uma viagem, a ir a um passeio com você, então você precisa convencer essa pessoa de que aquele passeio é bom, de que vai fazer bem para você, para aquela pessoa, e aí você acaba convencendo a pessoa a fazer aquilo que você deseja. Podemos persuadir, podemos influenciar, despertar interesse e sentimentos por meio da comunicação, da linguagem. Para uma comunicação efetiva, você precisa conhecer os 4 tipos de comunicação, os quais nós vamos falar agora. O primeiro tipo de comunicação é o verbal, é aquele que a gente fala. Esta é a forma mais comum de comunicação, pois fazemos uso da linguagem por meio das palavras de forma espontânea e instantânea. Estamos nos comunicando verbalmente. Exemplo: bom dia, gostaria de comprar 4 pães de sal ou 4 pães francês, quando você vai à padaria comprar pães. O atendente responde, obviamente, um momento, por favor. É importante que ao comunicar você tenha clareza, você tenha confiança ao falar para que você seja entendido. Existem pessoas que falam para dentro com um tom bem baixo e aí não são ouvidas, não são entendidas e a comunicação fica truncada, fica quebrada. Não dá para entender o que o locutor está falando para o interlocutor. Ou seja, você vai à padaria e pede, me dá 4 pães de sal. O atendente não vai saber o que você está falando, porque você está falando com medo, sem clareza, sem objetividade. A sua mensagem não vai ser transmitida, não vai haver uma comunicação, porque comunicação é quando você fala e a outra pessoa entende, ou a outra pessoa fala e você entende. Houve uma comunicação. Portanto, quando você for utilizar a comunicação verbal, a linguagem verbal, fale com clareza, fale com confiança, fale com convicção para que a outra pessoa entenda o que é que você está falando. E também ativa. A comunicação verbal não é feita apenas de falas, mas também de escutas. É importante que você ouça o que a outra pessoa está falando para que você tenha argumentos para responder depois que você entendeu aquilo que a pessoa falou para você. O segundo tipo de comunicação é a comunicação não verbal. São as expressões faciais, as expressões corporais, os gestos,
os desempenhos que nós praticamos enquanto nos comunicamos. Muitas vezes nós utilizamos a comunicação não verbal de forma tão espontânea que não percebemos. É quando você está falando sobre determinados assuntos e vai gesticulando, assim como eu estou falando nessa videoaula. Inconscientemente nós utilizamos a comunicação não verbal em conjunto com a comunicação verbal, mas podemos também utilizar apenas a comunicação não verbal, que são os gestos, as atitudes que nós fazemos sem verbalizar. A pessoa diz assim, bom dia, e o outro faz só, fechou a cara, fechou a expressão. Ele comunicou, só que ele não comunicou verbalmente. Muitas vezes você está falando sobre um determinado assunto, mas está gesticulando sobre outro. Digamos que você diga assim, uma pessoa chega à sua casa e aí você diz assim, entre fulano, entre, você está falando entra, mas você está gesticulando para ela sair. Qual seria a gesticulação correta para que a pessoa entre na sua casa? Entre, por favor, sente aqui, sente essa cadeira, fique à vontade. Então, é importante também perceber esse tipo de comunicação, porque muitas vezes você comunica uma coisa, mas está gesticulando o outro. Por isso é importante, sempre que você utilizar a comunicação não verbal, você verbalizar para que seja entendido, porque muitas vezes você verbaliza uma coisa, mas gesticula outra. E aí a mensagem fica truncada, fica sem ser entendida pela outra pessoa. Observe que sempre que falamos, gesticulamos, movimentamos para que possamos ser entendidos por quem nos ouve. Podemos utilizar a comunicação não verbal de forma consciente. É como eu falei, de forma inconsciente nós gesticulamos e vamos comunicando algo às outras pessoas. Mas também podemos utilizar a gesticulação, a comunicação não verbal com a comunicação verbal, que é a comunicação consciente. E aí, esse conjunto faz com que a mensagem fique completa, fique mais compreensível a quem está assistindo, a quem está ouvindo. Gesticule com as mãos o que deseja comunicar. Por exemplo, se olharmos ao horizonte, ao amanhecer ou ao entardecer, nos sentimos felizes e o riso é automático. E aquele sol lindo nascendo ou aquele entardecer, o pôr do sol também é muito lindo. Então, você fica feliz. É normal que você ria. Ao contrário, quando você vê alguém sofrendo um acidente ou vê alguém sofrendo, é automático você fechar a sua expressão, você ficar triste. É um tipo de comunicação. Temos também a comunicação, que é o terceiro tipo de comunicação, a comunicação escrita. São os bilhetes, as redações. Hoje em dia nós temos muitas comunicações escritas. Quando você está conversando com um amigo no chat da sua rede social, muitas vezes você manda um áudio, você manda uma figurinha, mas normalmente mandamos mensagens de texto, principalmente quando estamos em locais em que não podemos falar. E aí a comunicação escrita é mais rápida e mais eficiente. Nada mais é do que expressar suas ideias, seus pensamentos e sentimentos de forma escrita. Mamãe, eu esqueci de comprar biscoito. Por favor, a senhora está no centro, compra para mim aí no supermercado um biscoito recheado. Você mandou a mensagem por meio do teu telefone, uma mensagem escrita, e aí a tua mãe vai receber aquela mensagem e vai comprar aquele objeto que você está pedindo. Essa é uma excelente forma de comunicação para quem precisa transferir grandes quantidades de informações. Nos outros tipos de linguagem, seria mais difícil o entendimento por parte do interlocutor. Digamos que você precise comunicar muitas informações. Você precisa falar para a sua equipe que precisa ter uma mudança, ou, por exemplo, você é o professor, você precisa falar, expressar o que os alunos precisam aprender. Olha, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre os múltiplos de 3 e eu quero que vocês peguem esses números. Vamos trabalhar sobre os múltiplos de 3 de forma objetiva, de forma abstrata. Vamos trabalhar também na prática. E aí eu quero que vocês tragam para mim exemplos de múltiplos de 3, como nós podemos utilizar múltiplos de 3, aonde nós podemos utilizar. Você vai comunicando a tua turma sobre essas informações, só que como são muitas palavras, como são muitas informações,
seria praticamente impossível que a turma conseguisse registrar todas aquelas informações em um pequeno espaço de tempo, apenas no momento da tua oralidade, da tua verbalização. Por isso, é importante ter essa comunicação escrita, porque existem muitas informações e essas informações precisam ser registradas no papel para que possa ser consultada sempre que necessário por aquelas pessoas que necessitam dessa informação. Um exemplo de texto escrito são os blogs, as wikis, as cartas, as redações. Quando você vai fazer o Enem, pede-se que você escreva a redação, você vai expressar as suas ideias, os seus pensamentos, os seus argumentos de forma clara e objetiva ali no texto para que você seja entendido pelos redatores e aí você obtenha uma boa nota de aprovação. Antes de finalizar essa videoaula, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, se inscrevendo no canal, clicando em gostei, comentando os vídeos, compartilhando os vídeos com os amigos, com os familiares. Assim, o algoritmo entende que esse vídeo é importante e compartilha com mais pessoas. O quarto tipo de comunicação é a comunicação visual. Ela serve como auxílio para transmitir as mensagens ao público de forma mais clara e compreensível. Ela é composta por imagens, por diagramas, por artes, gráficos, símbolos, enfim. Você vai numa rua e aí você vê uma placa. Quando tem aquela informação na placa, aquele símbolo, aquela imagem, você já entende o que quer dizer. Siga, pare, vire à direita, vire à esquerda, se for uma placa de trânsito, se for uma placa comunicativa, dizendo assim, hospital a tantos metros, supermercado a tantos metros, enfim. É uma forma de comunicação visual. Quando nós vamos apresentar trabalhos escolares, nós normalmente utilizamos slides e nesses slides nós colocamos textos, imagens, gráficos para facilitar a compreensão de quem está nos assistindo. Respondendo à pergunta que levantamos no início do vídeo, para quem comunicar? E aí a resposta é simples. Podemos comunicar para qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Saber comunicar é uma arte necessária para qualquer situação. Pessoas que sabem se expressar, que sabem se comunicar, certamente terão mais sucesso em todos os processos que estiverem envolvidas. Chegamos ao final dessa videoaula, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que nós vamos te ajudar. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos, normalmente na terça-feira às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira às 12 horas e 10 minutos. Desejo a você bons estudos, boas aprendizagens. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.